Voltamos a apresentar Revista Justiça. Nove horas e 1 minuto, estamos de volta aqui com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Quênio de Souza Pereira. A todo momento, um proprietário que locou o imóvel, passando a ser locador, coloca o apartamento, casa, loja, galpão ou terreno que está alugado à venda, gerando surpresa para o inquilino, em que, em alguns casos, fez investimento na moradia ou obras no local do trabalho. Essa situação gera dúvidas, pois o corretor de imóveis não domina as questões jurídicas que envolvem um rompimento da locação, um despejo, bem como a ação que pode vir o inquilino a propor a anulação e a venda da compra do imóvel de forma irregular. Há diversas situações complexas que podem gerar problemas para o locador e o inquilino por terem posições antagônicas. Deveriam se orientar juridicamente desde o momento em que o imóvel é colocado à venda. Para explicar sobre as principais dúvidas, está aqui conosco o advogado e colunista do direito imobiliário, Dr. Quênio Pereira, que é diretor em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Quênio, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, um prazer recebê-lo. Arthur, um grande prazer. Bom dia para todos e para os ouvintes da Rádio Justiça. Espero poder esclarecer essa questão que é tão complexa. Eu estou um pouco rouco hoje, mas com certeza vai ser uma coluna muito boa, tendo em vista que é um assunto de grande relevância social. Perfeito. Então vamos para a primeira pergunta. É comum as pessoas tratarem as locações de forma igual, como se todas fossem uma simples casa residencial? Há diferenças, Dr. Quênio, entre a venda de um apartamento em relação a um imóvel comercial, como lote ou loja, em que o inquilino fez as obras? Com certeza há grandes diferenças. Numa locação residencial, de um apartamento, de uma casa, é como uma família não fazer investimentos expressivos. Ela muda para o imóvel, passa a residir, e caso o locador venha um dia vendê-lo, a desocupação é muito mais fácil. Já na locação comercial, a situação é totalmente diferente, em especial quando é lojas e terrenos. A casa em que o inquilino constrói o terreno, faz investimentos elevados, ele investe na casa com reformas, na loja, né? E isso gera o quê? Uma certa segurança para o inquilino, que imagina que irá ficar ali muitos anos. E a locação comercial, inclusive, ela está sujeita também à lei de luvas, que é aquela renovação de 5 anos, mesmo contra a vontade do locador. Ou seja, uma locação comercial é comum existir investimentos que às vezes superam até o preço do lote. Então é necessário que haja muito mais cuidado numa compra de imóvel locado para o comércio, para uma indústria, do que em relação à compra de um apartamento, que é meramente uma moradia. Então, há uma situação de maior risco nessas compras de imóveis comerciais que exigem do pretendente à compra um cuidado muito maior na análise do contrato, na análise dos procedimentos que foram feitos para oferecer a preferência para o inquilino. Certo. Dr. Quênio Pereira, a lei do inquilinato garante o direito de preferência do inquilino em relação a um terceiro que deseje comprar o imóvel? Entender como funciona esse direito é muito complicado, Dr. Quênio? Realmente, a lei do inquilinato, artigo 27, garante o direito do inquilino na aquisição do imóvel locado por uma questão muito lógica, que é muito mais sensato garantir a permanência do imóvel daquele inquilino do que oferecer a preferência. Ou seja, evita-se o rompimento de uma relação que tem um caráter social muito grande, que é a locação. Agora, o fato interessante é que esse direito ele é extremamente complexo. E vejo que as imobiliárias, os corretores, os compradores de imóvel tratam essa situação de maneira completamente equivocada, como se fosse uma coisa simples. Existem vários requisitos para que a preferência seja oferecida para o inquilino de maneira legal, evitando assim uma nulidade.
O que acontece às vezes é que o corretor de imóveis ele copia o modelo de oferecimento de preferência e entrega aquilo para o inquilino sem o menor cuidado, gerando dúvidas e até situações de risco em que o inquilino futuramente, caso ele venha realmente querer comprar um imóvel, ele pode vir até anular essa venda. Então, outro fator interessante é que as pessoas fazem negócio no Brasil como se tudo fosse dar certo, como se não houvesse litígios e conflitos. E nós sabemos que a relação do inquilino e do locador são relações de interesses distintos. Há um certo antagonismo. Então é necessário haver maior cuidado na elaboração dessa carta de preferência, porque, repito, há vários requisitos formais e que, se não forem cumpridos, acarretam a nulidade dessa carta de preferência. É fundamental que o comprador do imóvel ele tenha mais cuidado em relação a isso, porque comprar o imóvel locado é muito mais complexo do que comprar o imóvel vazio. Por isso é que tem tantos processos no juízo discutindo essas questões, pela falta de cuidado da condução desse processo de compra e venda. Dr. Kênio, o inquilino tem um prazo de 30 dias para dar a resposta sobre o interesse na compra. Ele pode, nesse período de 30 dias, repetindo, impedir que o corretor de imóveis venha mostrar o imóvel para os futuros pretendentes? De forma alguma. Realmente isso acontece com muita frequência por falta de orientação jurídica do corretor e até do inquilino. Uma coisa é a lei garantir a preferência do inquilino. Outra coisa é a lei impedir, né, que o locador venha a promover a venda de forma natural. A lei não impede, a lei autoriza o proprietário a vender seu imóvel no momento que ele vem entender. E a partir da comunicação com o inquilino, ele tem o dever de permitir a visitação dos pretendentes e dos corretores. Esse prazo de 30 dias, ele vai pensar, refletir, mas não é um prazo que permite que o inquilino impeça que o corretor veja o imóvel junto com os pretendentes. Então, são coisas bem distintas. Logicamente, no dia que ele foi comunicado da venda, o locador ele pode pedir para o corretor levar os pretendentes. Agora, nesses 30 dias iniciais, cabe ao proprietário do imóvel tomar cautela, esperar que transcorra 30 dias para fechar o contrato, caso o inquilino venha a realmente ter interesse na compra do imóvel. Por um fato concreto, quando o inquilino recebe essa comunicação e não tem interesse nenhum, ele pode de imediato já renunciar à preferência. Ele não tem interesse. Mas ele tem um interesse, vai vender um carro, vender alguma coisa para comprar um imóvel, ele tem esse prazo de 30 dias que vai gerar uma cautela maior do proprietário antes de fechar um contrato com terceiros. Passando os 30 dias, se o inquilino se manifestando ou fazendo, no caso, a proposta concreta, cobrindo o valor pedido, logicamente o inquilino vai perder a preferência. Então é um prazo que ele tem de reflexão, mas que ele não pode, em hipótese alguma, impedir o proprietário de levar os candidatos para ver o imóvel, porque se fizer isso, pode acarretar uma infração contratual e uma multa rescisória em função de um abuso de direito do inquilino. Perfeito, Dr. Kênio. Caso o inquilino tenha respondido na carta de preferência, como o senhor já falou antes, que não se interessa pela compra do imóvel pelo determinado valor, pois depois de alguns meses ele muda de ideia e oferece uma proposta por ter obtido recursos financeiros que não possuía anteriormente. Ele ainda tem a preferência, o Dr. Kênio, nesse caso? A preferência do inquilino deve ser exercida em 30 dias, aceitando a proposta do locador integralmente. Se passar 30 dias e não se manifestar ou oferecer a proposta menor, ele perde a preferência. Agora, o que vemos no mercado, que tem imóveis que só ficam à venda 2, 3 anos, 4 anos. Isso acontece rotineiramente. O imóvel ele tem baixa liquidez. Nesse sentido, nesses anos que se passam sem que o proprietário consiga vender imóvel, é normal o inquilino melhorar a sua condição financeira. Ele pode até vir querer comprar. Nesse momento, ele pode sim se manifestar em relação à preferência. Mesmo passado muito tempo, nada impede que ele mude de ideia ou
se melhora a sua condição financeira, que venha a cobrir essa proposta. Então é possível sim. Agora, uma dica que eu passo para os inquilinos: quando ele recebe a carta oferecendo que ele exerça o seu direito de preferência, caso ele vislumbre no futuro um certo interesse em comprar, que ele contrate um advogado para orientá-lo uma resposta mais técnica, de maneira que ele tenha essa possibilidade do futuro, caso o imóvel demore muito tempo a ser vendido. E essa demora no mercado, ela é comum. O imóvel tem baixa liquidez. Então, nada é melhor do que o inquilino ter uma orientação jurídica adequada para que possa vir exercer esse direito, se não é naquele momento, ou no futuro, ele pode vir a ter interesse. Então, essa orientação jurídica, ela é interessante, sim, para evitar depois qualquer prejuízo para o inquilino. Dr. Kênio Pereira, rotineiramente a gente vê o corretor de imóveis dizendo ao inquilino que, caso ele não fique com o imóvel, deverá desocupá-lo em 30 dias, como já foi ressaltado. Mas vem uma outra questão. Ele entende que, estando o imóvel vazio, é mais fácil de vendê-lo. Essa exigência nos contratos que estão vigorando por prazo determinado, ela tem base legal? A sua colocação é perfeita. Realmente, todo mundo entende que o imóvel vazio é mais fácil de vender. Concordo também. O que acontece é que, quando a locação é feita, tem um prazo determinado. Então, durante esse prazo determinado do contrato, não é possível o proprietário do imóvel venha a requerer a retomada do imóvel, alegando a venda. Quem pode romper o contrato, né, é o comprador, o novo adquirente. O novo adquirente pode romper o contrato em pleno vigor. Agora, um fato interessante, Arthur: quando o contrato de locação atual está vigorando por prazo indeterminado, ou seja, que venceu aquele prazo inicial, está prorrogado por força da lei, essa locação por prazo indeterminado pode ser rompida sim. Nesse caso, o proprietário vai ter que notificar o inquilino para os 30 dias e, após os 30 dias da notificação transcorrer, entrar com a ação de retomada, ação de despejo. É um assunto que demora em mínimo 8 meses em média. Então não existe, quero frisar, essa história de que o contrato para determinado o inquilino terá que desocupar em 30 dias pelo fato do locador querer vendê-lo. Essa alegação não tem fundamento legal. Embora o senhor já tenha dito, né, mas eu gostaria só para reforçar, doutor, que caso o inquilino ele trabalhe o dia todo, ele não quer que a esposa receba os pretendentes ou a própria pessoa que trabalha na casa, né, que ele pode impedir tal visitação a este imóvel? É o direito deste inquilino? Essa sua pergunta é muito pertinente, que ela é diferente da anterior. Anteriormente, a gente falou da questão dos 30 dias para preferência, querer impedir. Esse outro caso que você disse é bem diferente, porque às vezes a pessoa trabalha o dia todo, que é comum. Então, durante 1 ano, 2 anos, colocar a venda e falar assim: ó, eu só posso permitir ver o imóvel quando eu estiver em casa. Só que às vezes ele vai estar em casa só à noite. Ou então, um dia de semana específico, no final de semana, que eu quero colocar, que é direito do locador vender o seu imóvel. O inquilino tem o direito, sim, à sua privacidade, ao seu descanso, mas ele não pode criar obstáculos quase que intransponíveis. Se ele trabalha o dia todo, como é que o corretor vai mostrar o imóvel se tem uma pessoa em casa, empregada, a esposa dele? Então, esse receio dele de não ter ninguém visitando o imóvel porque a esposa está sozinha, isso pode ser contornado com uma boa conversa, com entendimento. É importante que o locador também, o proprietário, evite colocar o imóvel em várias imobiliárias, porque isso gera insegurança para o inquilino nesse ponto tem razão. Então tem que criar uma situação, uma combinação, de repente colocar num corretor exclusivo, né, que ele que vai lá ter contato com a esposa do inquilino. Então é necessário que haja bom senso. O proprietário do imóvel, caso ele queira ter maior sucesso na divulgação do imóvel, que ele então entregue o seu imóvel para uma imobiliária ligada à rede imobiliária. Então, quando é uma rede, aquela imobiliária trabalha com mais 30, 40 empresas juntas. Mas pode combinar que somente tal corretor ou pessoa que conheça o inquilino
vá ao imóvel quando ele estiver sozinho lá com a esposa dele. Isso é possível, sim. Então tem que haver realmente uma boa vontade do locador, bem como do inquilino, para conciliar os interesses. Nada do corretor chegar lá 6h30 da manhã, que é um absurdo, e nada do corretor chegar no final de semana sem avisar. É tudo combinado. Então, o que deve ser feito é esse entendimento. O inquilino não pode criar um obstáculo para inviabilizar a visitação, mas, por outro lado, o locador não pode criar uma situação de entregar o imóvel para 20 imobiliárias, criar uma situação de inquilino se incomodar toda hora. Então, tem que haver uma postura mais respeitosa em relação ao direito do inquilino, e o inquilino, por outro lado, criar uma situação de procurar viabilizar a venda, porque é importante frisar que esse inquilino ele tem que agir com certa ponderação, com muita gentileza, porque pode ser que o comprador venha ser o locador dele. Muitas pessoas compram imóvel, não é para romper a locação, é para manter o imóvel alugado, que é comprar imóvel para renda. Então, nada melhor do que ele ter uma relação muito boa com esse pretendente à compra, porque ele vai ter mais facilidade de negociar aluguel e de manter a ocupação do imóvel de maneira tranquila e saudável, tendo como um bom locador aquela pessoa que ele atendeu muito bem quando era o pretendente à compra. Eu acho que isso é muito sensato e muito produtivo. A boa vontade deve imperar em qualquer relação comercial. Tá certo, doutor Kênio. Há decisões na Justiça que anulam a venda realizada sem que o inquilino tivesse a oportunidade de comprar o imóvel que ele ocupa. Esses casos, doutor Kênio, ocorrem por falta de cuidado do comprador que confiou demais no corretor de imóveis, é isto? Com certeza que eu vejo no dia a dia na compra e venda de imóveis um grande amadorismo em relação à área jurídica. O corretor de imóveis não é advogado especializado em direito imobiliário. Ele é um promotor de vendas. E, logicamente, você quer vender da maneira mais célere possível, que ele tem essa comissão, o que é muito justo. O que acontece é que o pretendente à compra ele deveria ter uma assessoria jurídica independente da imobiliária para orientá-lo, porque tem que verificar toda a documentação do imóvel, o contrato de locação, como é que foi feita essa carta de preferência, se essa carta participa de unidade, conversar com o inquilino se realmente não tem interesse. Então, ter medidas cautelas, né, para evitar virar réu numa ação de anulação. Eu vejo que no Brasil, a grande maioria das ações de inquilinos que visam anular a venda para comprar pelo preço que foi negociado sem o conhecimento dele, é porque o inquilino foi desrespeitado, ou seja, tem que haver um cuidado maior do pretendente à compra para que ele venha comprar aquele imóvel e obter depois a posse. Porque um fato bem diferente é aquele pretendente que quer comprar para manter a locação, vai fazer um novo contrato. E outro fato é o comprador que quer comprar um imóvel para ocupá-lo. Então ele vai ter na prática um litígio com o inquilino no ato de propor ação de despejo por denúncia vazia ou para romper a locação com um novo comprador. São processos jurídicos complexos e, logicamente, que se o comprador cometeu alguma falha, algum deslize, ou se ele confiou em demasia uma orientação do corretor que não é advogado, o que vai acontecer? Ele vai ter um aborrecimento muito grande para conseguir a posse do imóvel. E pode acontecer, em alguns casos, do contrato até prever que ele é obrigado a manter a locação e não conseguir a posse de forma alguma. Então é necessário que haja maior cautela jurídica para que esse comprador adquira o imóvel de maneira a obter a posse dentro do prazo legal. E se o comprador não tomar cuidado, o ônus vai ser dele, porque o corretor, repito, ele é um promotor de vendas. O corretor não é advogado, não tem domínio de questões complexas de processos judiciais que ocorrem dia a dia. No Brasil tem centenas de processos que poderiam ser evitados se houvesse uma cautela maior por parte do corretor, do comprador e do vendedor. Doutor Kênio, para finalizarmos, caso o comprador, após quitar o valor do imóvel e registrá-lo no nome,
ele deseja que ocorra a desocupação. Ele poderá ter problemas se agir sem a devida cautela dentro daqueles prazos estabelecidos, ou seja, assim, os prazos legais? Com certeza, tivemos o seguinte: a pessoa compra imóvel, ela quer comprar esse imóvel para ocupar, tudo bem. Só que a lei do inquilinato, ela é fatal em relação aos prazos. Então, se ele não agir dentro dos prazos legais, de acordo com os procedimentos que vão ocorrer na compra e venda, o locador, né, ele vende o imóvel, o novo adquirente pode romper o contrato até o contrato prazo determinado, mas ele tem que fazê-lo dentro de certos prazos legais. Caso o comprador deixe transcorrer esse prazo que ele teria que agir, ele passa a ter que manter o contrato de locação, ou seja, o comprador perde o direito de romper o contrato de locação com o inquilino. Então, é fundamental que haja muita cautela por parte do comprador, porque ele tem que exercer esse direito de maneira técnica. E se passar o prazo que a lei estabelece, ele se torna locador com as mesmas obrigações do vendedor. Ou seja, ele não poderá mais retomar imóvel. Isso poderá ocorrer, inclusive, em contratos de locação comercial baseado na lei de luvas. Ele terá, então, que manter o contrato por 5 anos e vir a renovar o contrato futuramente em função desse cochilo. Então, é fundamental que haja um cuidado dos compradores, em especial quando pretendem comprar um imóvel para ocupação. Uma dica que eu passo para o comprador: se ele pretende isso, no momento que ele compra o imóvel, ele já consulte com o seu advogado quais são os procedimentos que deverão ser tomados em relação ao inquilino. Porque, dependendo da situação, é melhor comprar um imóvel desocupado. Então, é interessante que haja uma cautela do comprador para que ele venha a obter a posse do imóvel dentro do prazo que ele deseja, mas que ele faça isso desde o momento em que ele iniciar a tratativa da compra, para evitar depois prejuízos futuros. Muito bem. Nós tivemos a participação do colunista aqui do quadro Direito Imobiliário, Dr. Quênio de Souza Pereira, ele que é diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário em Minas Gerais e conselheiro do Secov e da Câmara do Mercado Imobiliário Mineiro. Muito obrigado, Dr. Quênio, pelos esclarecimentos e as explicações. Um bom dia ao senhor. Um bom dia, eu agradeço a todos e desculpe aí pela rouquidão, mas espero poder ter contribuído na compreensão melhor desse assunto, que realmente é bastante polêmico. 9h20. Até mais. Obrigado. 9h24. O Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte do salário educação. A repórter Aline Campelo tem os detalhes ao vivo, direto do STJ. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Um excelente dia e um ótimo começo de ano para você, Arthur, e para todos os ouvintes que acompanham a Rádio Justiça. Sob relatoria da ministra Suzete Magalhães, a primeira sessão afetou recursos especiais para julgamento sob ritos de repetitivos. A questão foi cadastrada como tema 1228, que define a contribuição do salário educação para quem exerce serviço notarial ou registral. A relatora ressaltou que questão jurídica semelhante foi objeto do tema 362 dos recursos repetitivos, o qual estabeleceu que a contribuição para o salário educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, em 2021, existiam mais de 85 mil empregados seletistas de cartórios no país. O colegiado também determinou a suspensão dos processos individuais ou coletivos sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo de recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ. Volto com você, Arthur.
Muito obrigado pelas informações, Aline Campelo, direto do STJ. De lá a gente vai para a Advocacia Geral da União. União e entes federados celebram um acordo preliminar aqui no Supremo Tribunal Federal em conciliação que discute o fornecimento de medicamentos. Quem tem esta informação ao vivo para a gente é a repórter Larissa Graciano. Larissa, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Arthur. Bom dia para você, bom dia para todos. Isso mesmo, viu? A AGU, o Ministério da Saúde e entes federados celebraram um acordo preliminar no âmbito de uma conciliação em curso no STF para estabelecer conceitos, fluxos e procedimentos relacionados ao fornecimento de medicamentos incluídos no SUS no âmbito de processos judiciais. Foram fixadas premissas de atuação dos entes em ações judiciais movidas por pacientes para pleitear medicamentos que deveriam estar disponíveis no SUS, mas que por alguma razão não estavam no momento do atendimento. O acordo preliminar é resultado da primeira rodada de conciliação realizada pela comissão especial criada pelo STF, com representantes da União, dos estados, do DF, dos municípios e de outras entidades no âmbito das discussões envolvendo o tema 1234, que aborda a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre o fornecimento de outra espécie de medicamentos, os não incorporados que ainda não foram disponibilizados pelo SUS. Uma das medidas previstas no acordo preliminar é o desenvolvimento de uma plataforma digital nacional que deve centralizar todas as informações relativas às demandas administrativas ou judiciais de acesso aos medicamentos de fácil consulta ao cidadão, que vão constar dados básicos para possibilitar a análise e a eventual resolução administrativa. Assim, além de possibilitar a avaliação do poder público sobre os medicamentos, a plataforma vai possibilitar o compartilhamento de informações com o Poder Judiciário das peculiaridades de cada caso. O sistema vai orientar os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando, por exemplo, a criação de fluxos de atendimento diferenciado, dependendo das solicitações de fornecimento de medicamento, caso ele esteja ou não incluído na política pública de assistência farmacêutica do SUS. O pré-acordo prevê ainda a criação de uma subcomissão de tecnologia da informação, que vai ser responsável pelo desenvolvimento da plataforma. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, homologou a instituição dessa subcomissão e o cronograma que estabelece o início dos trabalhos agora deve acontecer em janeiro. O acordo preliminar deve ser validado pelos entes que integram o SUS para então ser submetido à apreciação do ministro e do plenário do Supremo Tribunal Federal. São essas as informações, eu volto com você, Arthur. Muito obrigado, Larissa Graciano, trazendo as informações direto da Advocacia Geral da União, 9h28. Revista Justiça. Daqui a pouco você vai conferir uma entrevista sobre os conflitos que acontecem pelo mundo. Mas antes, você ouve Zé Ramalho.
Justiça, no programa Revista Justiça, Zé Ramalho, Chão de Giz. 9h33. Revista Justiça Entrevista. E o mundo, parte do mundo, vive em conflito. Temos uma guerra já que dura mais de um ano entre a Ucrânia e a Rússia, Israel e Hamas, que já faz quase 3 meses, um possível conflito entre Venezuela e Guiana e também a China com Taiwan. E os Estados Unidos, como ficam diante desta situação? Para esclarecer essa dúvida, nós vamos conversar com o professor e especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Frederico. Um bom dia, muito obrigado. Pastor Filho, bom dia, obrigado pelo convite. Um excelente novo ano a todos. Os Estados Unidos já não estão dando conta de mandar tanto dinheiro para a Ucrânia. Depois a gente vai com essa mesma pergunta para Israel. Isto, de um lado, o Xi Jinping, o presidente da China, comemora esta situação, o Dr. Frederico Afonso, para que tenha o domínio na conjuntura, no contexto mundial? É interessante nós analisarmos a guerra, ela é sempre geopolítica, e eu vou chamar, entre aspas, de geofinanceira. Há um interesse de venda de armamento, há um interesse de expansão territorial. Há um interesse, por exemplo, no caso, voltando à Ucrânia, da sua aproximação para a OTAN. Então, quando os Estados Unidos enxergam essa relação Ucrânia e Rússia, eles enxergam um isolamento da Rússia e uma proteção à Ucrânia. Por isso, o interesse em investimento não é só apenas algo, por exemplo, de intercâmbio internacional. É um interesse geopolítico. Da mesma forma, a China entende que, alimentando daquilo que ela puder, a Rússia, em termos bélicos, leia-se fornecimento de armamento, talvez uma necessidade de alguma questão de investimento em dinheiro, ela mantém ali a sua hegemonia, a sua parceria com a Rússia. Então, todo conflito, você já vê o que eles chamam hoje de Guerra Fria 2.0. Todo conflito você tem os Estados Unidos de um lado e do outro lado a Rússia / China. E isso se reflete muito nas votações do Conselho de Segurança da ONU. Estamos conversando com o professor universitário especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Ele que está falando do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e a intervenção dos Estados Unidos, já que tem senadores defendendo que não vão liberar recursos neste ano de 2024 para financiar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E os Estados Unidos encaminham dinheiro para a Ucrânia. Doutor Frederico Afonso, a mesma colocação que eu fiz com o senhor sobre a Ucrânia, do dinheiro dos Estados Unidos para Israel, que já vai estar entrando no 3º mês em guerra contra o Hamas. E tudo indica que pode estender ainda esta guerra? A guerra do grupo terrorista Hamas e de Israel, já anunciado aí pelo Ministério da Defesa de Israel, vai longe. Vai longe porque você tem ali 2 objetivos muito extremados, né? O objetivo estatutário do Hamas é acabar com Israel e o objetivo do Israel, no seu direito de contra-ataque, é eliminar Hamas. Quanto tempo isso vai demorar? Difícil de precisar. Logo, a gente tem uma noção que não vai ser algo curto. O interessante também, Arthur Filho, não só essa relação financeira, essa relação política e eleitoral. Nós vamos ter eleições agora, adiantando, mas já volto ao assunto, em 2024, na Venezuela. Nós temos eleições nos Estados Unidos. Nós temos o Vladimir Putin dizendo que é candidato à reeleição. Nós temos essa questão também política e de reconhecimento de eleição em Taiwan. Nós temos, então, uma relação de manutenção de poder do
status quo, né? Então, quando a gente fala o dinheiro é curto dos Estados Unidos, a grande verdade é que o Congresso norte-americano tem trazido uma série de reservas para quanto vamos ficar investindo nas guerras, qual que é o retorno. Então você acaba tendo ali uma questão de lados, quem é a favor do quê, de investir quem. A relação dos Estados Unidos com Taiwan, ela é ambígua, porque os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente, mas tem uma relação informal de venda de armas. Então é complicado, porque a China ela exerce o seu poderio em todos os sentidos para acuar. Salvo o melhor juízo, pouco mais de 10 países no mundo reconhecem Taiwan como um país independente. Estados Unidos não reconhece, a Alemanha não reconhece, o Brasil não reconhece. Por quê? Porque a China faz, a ONU não reconhece mais, já tem um bom tempo, né? Eu vejo numa projeção próxima uma incorporação, porque eles reconhecem como uma província rebelde, falando da China. A China toma Taiwan a hora que quiser, a Rússia toma o leste da Ucrânia a hora que quiser. Mas já estamos indo aí agora para 2 anos em fevereiro nessa resistência. Mas é uma resistência porque eu ponho um poderio militar ali mínimo necessário para eu ir tramitando, para eu ir unindo, né? Venezuela toma a Guiana a hora que quiser. Então, eu estou falando em termos de poderio militar, de poderio bélico de avanço, né? Agora, Israel vai exterminar o Hamas? Vai exterminar o Hamas. Não é a hora que quiser, dessa forma tão rápida, mas também vai conseguir o seu objetivo militar. Eu enxergo que esses 3 conflitos, eles hoje 3, né? Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, a possibilidade de China e Taiwan, e eu não sei realmente se vai avançar por um estado de beligerância de fato entre Venezuela e Guiana, que os Estados Unidos também entram, que o Reino Unido entra, então acaba voltando a ter essa guerra fria entre Estados Unidos / Rússia / China. Esta questão da Venezuela e da Guiana, essa ameaça aí estabelecida pelo presidente venezuelano, o interesse por trás desses grandes países como os Estados Unidos, os olhos estão voltados para o petróleo nessas 2 localidades, tanto na Venezuela como na Guiana? Não tenha dúvida. Na verdade, quando em 2015 a empresa norte-americana ExxonMobil descobriu uma bacia petrolífera ali, enorme, proporcionalmente uma das maiores do mundo, a Guiana, já sabendo que não teria um poderio para se defender, assinou acordos, então, bilaterais de proteção com os Estados Unidos. Acontece que quando você volta à história, desde o acordo internacional ainda no século XIX, surge um documento após a morte de um dos árbitros internacionais, que deixou o documento para abrir apenas após sua morte. Então questiona-se muito a validade disso, jurídica, internacional, enfim, que ele foi coagido a votar daquela forma. Na época, a Guiana era a Guiana inglesa, então pelo Reino Unido. E desde então, isso só vem à tona depois que descobre-se a bacia petrolífera, porque até então não tinha interesse. Uma área enorme, mas sem maiores recursos naturais. Então questiona-se muito essa decisão do final do século XIX, se ela foi válida. Juridicamente ela é válida e acabou. O território pertence à Guiana, mas a questão ela é retomada com a descoberta de vários recursos aí, de valor muito alto e que podem alçar hoje a Guiana a um país que é pobre, a uma melhor condição para o seu povo, né? Estamos conversando com o professor e especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Ele fala a respeito de alguns conflitos existentes pelo mundo. Professor Frederico Afonso, o que acontece com o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que a todo tempo fica fazendo testes nucleares no fundo do mar e também em regiões desérticas, né? E até no ano passado a gente lembra que algo chegou próximo do Japão.
Ele quer guerra ou ele quer delimitar poder, território? O que acontece com esse presidente? Olha, filho, de uma forma muito coloquial, ele quer aparecer. Né? Me parece que ele quer um protagonismo, ele quer de alguma forma aparecer para alguma coisa, né? Hoje eu enxergo isso como realmente uma teatralização. Eu não consigo enxergar a Coreia do Norte hoje participando de fato. Ele deu uma entrevista recente dizendo que a guerra é inevitável. Tá, mas qual guerra? A Coreia está em disputa com quem? Então você fica nessa tensão, né? É como se você tivesse de fato uma panela ali fervendo e a todo momento falasse assim, fervendo de água, eu vou te jogar. Então ele fica nisso, né? Não ajuda em nada a estabilidade mundial, que é o que se espera, né? Uma manutenção de paz internacional. Então isso pode acontecer também, mas normalmente não consigo te apontar hoje a Coreia do Norte entrando em quê e por qual motivo. Mas é que não dá para... Porque gera dúvida. Será que ele tem mesmo a bomba atômica ou não? E se houvesse algum conflito ali, supondo que ele tenha esse armamento aí, a bomba atômica, quem que seria a vítima dele? A Coreia do Sul ou o Japão? Eu acredito que ambos, e novamente você não esqueça da participação da Rússia, né? Ali para ver como é que ela entraria nisso. Tem uma relação próxima, tiveram uma visita dupla aí aos seus experimentos laboratoriais bélicos, vamos assim chamar, recentemente. Então eu entendo que onde entra a Rússia nesse sentido vai depender muito do objetivo. Mas, insisto, eu não consigo enxergar realmente um avanço nesse conflito bélico da Coreia do Norte, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como é que essas questões outras se deflagram, né? Mas o Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, ele tem, o senhor falou da Rússia, mas ele conta também com um possível apoio do Xi Jinping, o presidente da China? Então depende para quem que ele vai atacar. Obviamente que contra a Rússia, contra ali o Japão, isso poderia acontecer. Contra a Coreia do Sul, já tenho as minhas dúvidas, né? Porque eles entrariam de fato, né, num apoio à Coreia do Norte, por incrível que pareça, uma relação conflituosa com o Japão poderia ter algum tipo de apoio, sim, tanto da China quanto da Rússia, mas você teria uma instabilidade na Ásia ali, que já não é fácil, absurda. Eu não consigo enxergar como ficaria. Se isso deflagra, como é que a questão é interessante. A gente estaria a um passo de fato de uma terceira guerra mundial, começando pela Coreia do Norte, mundial. Professor. Porque muitos entrariam na defesa do Japão, né? Certo. Professor, eu queria vou fazer duas perguntas e uma o senhor responde separadamente, por gentileza. E a ONU, ela é mantida com dinheiro de vários países, sobretudo a China, que coloca um aporte maior de dinheiro. Qual a representatividade da ONU diante deste cenário todo que o senhor acaba de explicar? E já aqui mais para baixo, no nosso continente aqui, a OEA. Qual é a finalidade dela, o papel dela, né, com referência à Venezuela e à Guiana? A ONU ela é criada com o primeiro princípio, no artigo 1º, manter a paz e a segurança internacional. A ONU não é criada como um órgão de direitos humanos. A ONU é criada como um órgão pós-Segunda Guerra Mundial, com a junção de um quarteto forte, muito bélico, e é o que eu chamo de prêmio de consolação do convite à França, que são 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, isso já deliberado, tirando a França que veio depois, mas começa com os Estados Unidos, a então União Soviética e o Reino Unido. Convida-se a China, são conhecidos como os 4 policiais nessa construção. Em fevereiro de 1945, então, é chamada a França. Esse quinteto, que é um quinteto forte, tem o poder de veto. E é um poder de veto hoje que está, de fato, destruindo a estrutura das Nações Unidas. A ONU está com cada vez mais dificuldade de manter o seu
propósito principal previsto na Carta da ONU no artigo 1º, item 1. Então, eu vejo a ONU, por exemplo, um braço da ONU é o seu órgão jurisdicional, o Conselho Internacional, a Corte Internacional de Justiça, ou o Tribunal Internacional de Justiça, que tem uma demanda envolvendo a Guiana e a Venezuela já de alguns anos. Chama-se medida provisória lá no trâmite internacional, mas como se fosse um pedido de uma liminar em outubro, falando, olha, vai ter um plebiscito, que as pessoas acabam chamando de referendo, dia 3 de dezembro na Venezuela. E ela deixa para julgar dia 1º de dezembro. Então, assim, novamente numa frase bem coloquial, também não está ajudando, né? Não tá, as suas próprias ações não estão ajudando. E a questão das resoluções são deliberadas e, na maioria, não são aprovadas por veto da Rússia, da própria China, justamente nessas questões de tensão. Então, a ONU, ela pode estar até tentando, o trabalho da diplomacia é um trabalho de formiguinha que a gente não enxerga. A gente não sabe quanto tempo demora para chegar naquele resultado, que muitas vezes o resultado popular não pode ser o mais esperado. Mas a ONU não está dando sinais externos de êxito na sua, o que eu chamo, função principal. A OEA, por sua vez, é um órgão do sistema regional interamericano, como você tem o sistema europeu, o sistema africano. E eu também penso que a OEA fez uma reunião agora em dezembro, pós essa deliberação, que ela também começou a agir de uma forma muito tardia. Mas, insisto, as reuniões de diplomacia envolvendo os dois órgãos, eles têm uma intensidade muito grande, que nem sempre são explanados pela imprensa. Então, nem sempre a gente toma, de fato, conhecimento o que está se fazendo, e às vezes a gente tem a impressão que nada está sendo feito. Muito bem, nós conversamos com o professor especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso, ele que falou do papel nos Estados Unidos, da Rússia e da China nestes conflitos existentes hoje no mundo, entre a Ucrânia e a Rússia, Israel e Hamas, as discussões aqui no continente sul-americano de Venezuela e Guiana, e lá na Ásia, as discussões também entre China e Taiwan. Professor Frederico Afonso, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia ao senhor. Bom dia, meu filho. Bom programa. Um abraço. São 9h52. Revista Justiça. Você vai recordar um sucesso do passado com Baby do Brasil. No espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te, menino do rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui. Pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo.
dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, canção flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo eu desejo ter desejo. Menino do rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. FM 104,7, Rádio Justiça. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso e nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitado nos braços de uma outra qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo e tô atrás de você. Sabe o quê? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso e nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitado nos braços de uma outra qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você.
Acabamos de ouvir Ana Rato, para você dar o nome Baby do Brasil, Menino do Rio. São 9h59. Vamos para um breve intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma entrevista feita pelo âncora Sérgio Duarte com 3 advogados falando do direito do consumidor. Você confere em instantes o debate. Estamos apresentando Revista Justiça.